Thales, o que você acha que o Saturn irá fazer após ouvir as conversas? Bom, como nós sabemos, os anciões são os demônios que controlam esse mundo. E só pela afirmação que o Jay Garcia deu naquele momento, a gente percebe que ele está tentando fazer com que todo o projeto do Vegapunk dos pacifistas seja corrompido e seja transformado em arma. Então nós temos aqui duas opções do que o ancião pode fazer. Primeiro, ele pode ameaçar a vida da Bonnie, afinal de contas sabemos que ele tem poder para fazer isso. Segundo, ele pode esperar a poeira baixar, fazer com que Vegapunk extraia todos os dados necessários e dê início ao projeto. A partir desse ponto, como não teria muito mais o que fazer, porque por mais que a filha dele tenha sido salva, Jay Garcia estaria de olho em sua família. Então, para fazer com que sua pequena permanecesse em segurança, ele iria obedecer ao governo, abrindo a mão assim de toda a sua memória e emoções. Acho foda como Oda introduz cada personagem já pensando no passado e no futuro dele e o impacto dele na obra ao todo. Oda genial. Mas a minha real dúvida é como que os Mugiwaras vão fugir do Gorosei. Acho pouco provável a Bonnie usando o poder dela para fortalecer o Luffy, já que ela não tem controle total desse poder. Primeiro de tudo, eu concordo com você, Oda gênio. Segundo, por mais que ele tenha toda essa genialidade, eu não acho que lá, mais de 10 anos atrás, durante o arco de Alabasta, Oda tenha pensado em desenvolver o Kuma para que chegasse hoje, em 2023, e ele utilizasse esse personagem da maneira como ele está utilizando. A genialidade dele existe, mas eu acredito que seja de outra maneira. Ou seja, eu acredito que ele simplesmente analise todos os personagens que ele criou durante a obra, volte lá no momento em que ele foi criado, e a partir disso, hoje, ele trace um plano para que aquele personagem faça sentido ao decorrer da história. E é por isso que sim, ele é um gênio, mas que lá em 2000 ele pensou que o Kuma realmente seria o pai da Bonnie, que ele teria todo esse impacto no Chapéu de Palha, eu diria que é mais de 90% de chance de não ser esse o caso. Em relação ao Chapéu de Palha fugirem de Egghead, eu acredito que você não concorda muito com a teoria que eu postei aqui, de que a Bonnie iria, sem querer, utilizar o seu poder para fazer com que o Luffy assumisse a sua forma Prime. Bom, nós temos também a opção do Kuma chegar na ilha, fazer meio que um combo com aquele robô gigante que despertou e a gente nem faz ideia de onde ele está. Afinal de contas, ele apenas acendeu o olhinho e depois sumiu. Até hoje, ninguém sabe onde é que ele tá. Mas ele pode sim, em um momento oportuno, vir à superfície e coincidir esse momento com a chegada do Kuma. Nisso, eles ganhariam tempo enfrentando o Saturno para que não só o Chapéu de Palha, mas sim Bonnie e Vegapunk se juntem e fujam para Elbaf. Eu acredito que essa seja uma possibilidade muito forte se a gente apenas excluir o Luffy lutando contra o Saturn mais uma vez. Mas vocês têm que concordar comigo que seria muito lindo, pelo menos o Kuma chegar, retirar a dor do Luffy da mesma maneira que ele fez lá em Thriller Bark, se lembrar do momento em que ele viu o Chapéu de Palha lá em Shabold, onde ele simplesmente afirmou que seria um adeus porque eles nunca mais iriam se ver. Porém, no momento em que eles se reencontram, ele vai se tocar que por todos esses anos ele não salvou apenas o filho do Dragon, ele salvou o guerreiro da libertação que ele e seu pai tanto admiraram, o guerreiro que então trará o alvorecer do mundo. Como o Vegapunk conseguiu colocar o poder da Akuma no Mi da luz no Kuma e o que ele viu em Shabold dando um time skip com o Chapéu de Palha. Bom, primeiro o Vegapunk jamais conseguiu clonar uma Logia até hoje. Ele mesmo mencionou pra gente durante o começo do arco de Egghead. Os lasers que foram implantados no Pacifistas e que até mesmo o Frank utilizam são apenas lasers. A única coisa que o Vegapunk utilizou do Kizaru foi apenas a ideia de utilizar feixes de luz com laser. A gente ainda não sabe que tipo de tecnologia o Vegapunk conseguiu do Reino Perdido, mas ao utilizar todo o seu conhecimento, mais essa tecnologia que ele descobriu / desenvolveu, ele conseguiu replicar o que seriam os ataques do Kizaru, mas não tem nada a ver com a fruta Logia em si, implantada nos ciborgues. E o que o Kuma viu lá em Shabold para fazer com que os Chapéus de Palha participassem desse time skip? Ora, é muito simples. Ele percebeu que da maneira que Luffy e sua tripulação estavam, eles seriam muito fracos, eles ainda não estavam aptos para entrar mais a fundo na Grand Line. Eles precisavam treinar, nem que fosse por um curto período de tempo. Ora, 2 anos não é nada se compararmos com os piratas mais poderosos que existem nesse mundo, que literalmente passaram suas vidas em prol de conquistar poder. Como é que a Bonnie consegue ficar igual a rainha de sorbet, se a fruta dela é a da idade? Ficar velha é uma coisa, agora ficar velha igual é outra. Oda vai ter que vir com uma explicação muito perfeita para isso. Como a gente sabe, a Rainha Konan, se eu não me engano, tem mais de 120 anos. A primeira possibilidade para Bonnie se parecer tanto com ela é que ela conseguiu se envelhecer tantos anos que acabou se parecendo com uma velhinha
normal dessa idade. Porém, eu acredito que isso não seria suficiente. Outra teoria que tá rolando aí pela internet é que a Dini, na verdade, é parente de sangue da Rainha Connie. Então, pensando nisso, a Bonnie, quando envelhecesse, ia parecer muito com a sua avó, bisavó, tataravó. Não sei. O que é que vocês acham? Comenta aí, porque realmente ficou um pouco estranho elas terem a mesma estatura e a mesma cara. Afinal, como você mesmo mencionou, a fruta da Bonnie é a Toshi Toshi no Mi. Kuma é a reencarnação da fúria do homem gentil. Ora, você não poderia estar mais certo. De todos os personagens que nós já vimos em One Piece, poucos são tão expressivos como o tirano. Nós já vimos ele chorando sendo um escravo, sorrindo sendo uma criança farta, crescendo e ajudando aos mais velhos, lutando no exército revolucionário, sendo o possuidor das mãos da libertação. Vimos ele sem expressão quando a Dini foi raptada e também sentimos a desolação de seu coração quando ela foi morta. Porém, nesse capítulo, nós conseguimos ver a faceta do ódio. Aquele bucaneiro que possuía as mãos capazes de libertar uma nação, estava utilizando seu poder para destruir o inimigo. E naquele momento, depois de ler o capítulo completo, a única frase que me veio à cabeça é: não existe fúria maior do que a de um santo. Afinal, essa foi a alcunha que o próprio Vegapunk deu para o Kuma. Então aquele homem, o pacifista que buscava a salvação da maioria das pessoas, também tem seus momentos, e quando esse momento chega, o ódio o consome, e sinceramente, sendo um bucaneiro e tendo a fruta da pata ao seu lado, saiam da sua frente. Ele é poderoso e irá destruir tudo que estiver em seu caminho, impedindo-o de conquistar a paz. Me arrepiei todinho em ver o Kuma indo nos locais onde ele mandou o Chapéu de Palha. Todos os locais direitinho, Oda é muito foda. Eu tô arrepiado até agora, porque tudo tá se conectando, tudo tá fazendo sentido. Reino de Torino, Ilha Kuragaina, Baltimore, Tequila Wolf, Witheria e Arquipélago Boing. Todas essas foram as ilhas que o Chapéu de Palha foram treinar durante o time skip. Então, naquele momento que Bartolomeu Kuma intercedeu na batalha entre Kizaru e Rayleigh e impediu que Sentomaru e os pacifistas destruíssem o Chapéu de Palha, ele já tinha em sua mente para onde cada um deles deveria ser enviado para se tornarem mais fortes. Tudo isso se deu única e exclusivamente pela oportunidade que ele teve de viajar ao mundo, enquanto incansavelmente ele buscava pela cura da sua filha. Então, o resultado das aventuras do Chapéu de Palha e o motivo deles terem chegado tão longe foi porque um homem, um santo, um pacifista, nunca se deixou levar pela tristeza e nunca desistiu. Como um verdadeiro bucaneiro, ele vagou pelo mundo. E lá ele conheceu lugares e pessoas que não só o ajudaram, como também fizeram com que Luffy e seu bando se tornassem mais fortes e pudessem chegar aonde chegaram hoje. Poético, né? Hoje eu tô me superando, nossa senhora. Tenho certeza que vou chorar quando ver o Kuma dançar ao som dos tambores da libertação que Luffy toca. Talvez essa seja a salvação do Kumaty e o som o liberte desse sofrimento. Como a gente comentou no início do vídeo, uma das possibilidades do Chapéu de Palha fugirem é justamente o Kuma chegar, se aliar ao robô gigante e ganhar tempo suficiente para que o Chapéu de Palha fujam. Porém, eu estou com você nessa daqui. Nada seria mais belo, nada seria mais bonito do que a redenção do homem que sofreu tudo apenas pela paz. Do homem que deu literalmente a sua mente, o seu coração, o seu sentimento, o seu corpo e muito provavelmente a sua alma para que a sua filha pudesse sobreviver. Agora eu estou desejando que, nem que seja em seus últimos momentos, ele possa ouvir os tambores da libertação sendo emanados diretamente do Luffy. E aí, nesse momento, as suas memórias que estão trancadas dentro do laboratório do Vegapunk voltariam para ele. O seu rosto então se encheria de lágrimas. Ele pegaria sua filha no colo, ou pelo menos a abraçaria, e em seus últimos momentos, ele sorriria dizendo: papai, ele realmente existe. E olhando para Bonnie, ele pega seus pequenos braços e tenta dançar com ela pela última vez. Isso sim seria digno de Oda gênio. Eu tenho uma dúvida sobre os poderes do Kuma. Ele pode fazer um urso choque de nível de países? Tipo, ele repeliu o ar, o nosso planeta tem muito ar, então ele ia conseguir fazer uma Bakui que tem chance de explodir o planeta. Eu acredito que você esteja tentando dizer vácuo nesse momento, mas em teoria é possível. Pelo que a gente percebeu, não existe um limite
até onde o Kuma consegue repelir. Afinal de contas, ele já se mostrou capaz de repelir os próprios pensamentos, emoções, memórias e coisas abstratas desse tipo. Então, eu acredito que se ele tiver um controle muito bem refinado da sua habilidade, ele possa talvez causar uma explosão que atingiria uma área, sim, de um país inteiro. E quando eu digo país, é uma daquelas ilhas lá de One Piece. Agora, se ele tem a capacidade de explodir o planeta, bom, aí a gente já estaria entrando no tipo de habilidade subatômica, onde ele conseguiria simplesmente repelir o ar até que ele causasse uma fissura nuclear. Já aí, eu acho que não seja possível. Oda não colocaria tamanho poder no mundo de One Piece. Na verdade, colocaria sim. É pra isso que as armas ancestrais existem, não é mesmo? Eu espero que eu possa ter te ajudado com a sua reflexão. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que acompanharam o nosso SBS da semana. O capítulo 1099 foi maravilhoso, espetacular. Teve muitas referências importantes e momentos incríveis. Daqui pra frente é só ladeira abaixo pro nosso Kuma, porque a gente já sabe como a sua história vai terminar. A única coisa que a gente pode esperar é que ele tenha realmente uma redenção, um final feliz. Então, por favor, Oda, realize esse nosso sonho. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você chegou até essa parte do vídeo. Foi um prazerzão. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!